Seja bem-vindo ao canal do Livro Book. Fique agora com a conferência de Neville Goddard sobre a lei. Sobre a lei, conferência de Neville Goddard. Tradução: M. Galo. Miriam Regina Sininho. Sobre a lei por Neville Goddard, parte 1. Pensei em pegar uma porção de João, um pouquinho de Blake e alguma coisa de um grande cientista, e logo minha própria experiência, e entrelaçar tudo junto para vocês esta noite, e fazer esta noite uma noite muito prática. Começaremos primeiro com o científico. Isso parece aderir na mente da gente, que a coisa está realmente baseada em fatos. Por que não sei, mas assim é como a mente busca na mente científica. Este menino se chama Feynman Richard, professor Feynman da Universidade de Cal.Tech. Ele é considerado como um dos maiores físicos do mundo, que hoje em dia está envolvido com nossa grande bomba nuclear, mas basicamente ele gosta da parte teórica disso. Não é dado a colocar os pés na terra. Escreveu um artigo, o qual saiu em 1949. Foi impresso no que é conhecido por o Boletim Científico, e ele descrevia o comportamento de uma pequena partícula, a qual é produzida pela desintegração atômica. Hoje em dia, nossos cientistas a chamam de positron. O que ele escreveu sobre o positron foi o seguinte: começa desde onde não estava, e acelera para onde ele estava apenas um momento atrás, para chegar lá, saltando com tanta força que seu senso de tempo é invertida, e retorna para onde ele não tinha estado. Agora eu digo, um elétron que salta é realmente desviado, mas continua em seu curso, um curso mudado, mas não volta para trás. Então chama esta minúscula partícula, o próton, o que volta para trás. Eu digo, ele tem a capacidade de encontrar-se consigo mesmo ao voltar onde não havia estado. Tendo observado isso, digo, agora devemos alterar completamente nossos conceitos do universo, e já não podemos mais considerar um universo e o futuro do universo como algo que está continuamente desenvolvendo-se a partir do passado. Agora devemos ver a história completa de tempo e espaço do mundo como algo completamente solto, e nós somente estamos conscientes de porções dele, que vão se incrementando sucessivamente. Que a coisa completa está feita, e eu e você somente nos fazemos conscientes de porções que se vão se incrementando do que já existe, que o futuro está se desenvolvendo a partir de nenhum passado, não é? Depois de ter observado o comportamento desta pequena partícula, a qual chamam de positron. Sobre a lei, parte 2. Eu sustento que nossos cientistas, com suas observações, estão apenas descobrindo os trabalhos de suas próprias mentes, que a física da mente não pode descobrir de maneira nenhuma da física do resto da natureza. Então, eles não seguiram o caminho do místico, o caminho da fé. Eles devem provar para eles mesmos em seus laboratórios, o que está perfeitamente bem. Estão descobrindo em seus laboratórios os trabalhos de suas próprias mentes. Agora, se Feynman descobriu a ponto de aceitar, isso eu não sei. Ele está aqui na cidade, está em Pasadena. Mas estas são suas palavras, e as parafrasei exatamente como elas são. É uma nota de 15 de outubro de 1949, se chama O Boletim Científico e a data. Você pode encontrá-lo na biblioteca. É 15 de outubro de 1949. Quando me enviaram, eu estava espantado e animado, porque é exatamente como me senti em toda a imagem. Agora, Blake faz a afirmação que os estados espirituais do homem, o que ele chama de alma, são eternos. Logo nos chama para que distinguamos entre o homem e seu estado presente, que a eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independente da criação, do qual foram um ato de misericórdia. Tudo existe, tudo está presente e em todos os lados, agora mesmo. Isso é o que ele afirma. Agora vamos ao livro de João, e logo nos uniremos, e vamos colocar todos juntos para vocês, o capítulo 14 do livro de João. Primeiro de tudo, nos diz para que não fiquemos perturbados, não perturbe seu coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar um lugar para você. E se eu for e preparar um lugar para você, eu virei outra vez e vos receberei eu mesmo, que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 1-3. Agora, você lê isso, e pensa que um homem está falando a outros homens. Não é assim, isso é a Bíblia. Todo o drama está ocorrendo dentro de vocês. Quando a leio, está ocorrendo dentro de mim. Não se perturbem, creiam em Deus, creiam também em mim. O ser que está falando é meu próprio ser, porque somos unos. Porque neste mesmo capítulo 14 ele te diz, eu sou o Pai, eu sou o único caminho, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Versículo 6. Então, você acredita em Deus?
Acredita em mim, pois eu sou o caminho para Deus Pai. Não existe outro caminho, então acredita em mim. Eu estou falando para mim mesmo. Agora e na casa de meu Pai. Mas eu sou Ele, há inúmeras moradas. Uma morada é simplesmente uma possibilidade. Existem infinitas possibilidades neste mundo, e cada uma delas pode ser realizada se eu acredito em mim. Acredite em mim. Bom, como posso fazer isso? Quer dizer que nesta noite, mesmo posso ser o homem que eu desejo ser, eu posso realmente ser qualquer coisa neste mundo. Eu sigo dizendo que sim, se eu realmente creio em mim. Neville Goddard. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 3º. Bem, deixe-me compartilhar com vocês uma experiência. Fiz esta manhã. Me retirei para dormir muito cedo. Tive 6 horas ininterruptas de sono e me encontrei completamente desperto muito cedo. Era muito cedo para levantar-me e acordar o resto da casa. Então, enquanto eu estava em minha cama, eu pratiquei uma pequena coisa que eu faço ao longo dos anos. Enquanto eu estava na minha cama, eu percebi que eu estava sentado na minha cadeira de couro preto na sala. Eu não posso ver o meu quarto da sala. Eu percebi que eu estava sentado na minha cadeira de couro preto na sala, e parecia natural para mim. Eu podia olhar mentalmente e ver meu quarto à distância, e meu corpo em uma cama e o corpo da minha esposa em outra, então simplesmente voltei ao corpo. Fiz uma par de vezes para captar o sentimento. Em primeiro lugar, te dá a prova da existência de algo que não é isto. O corpo te faz consciente de uma alma, te faz consciente de um poder, que é completamente diferente. Você olha no espelho e pensa, agora este sou eu. Isso, o corpo, não é a verdade completa. Você deixa isso, aquilo que você pensa que é, e se retira. Quando se retira, pensa sobre isso que está na cama. Não volte ali até que queira voltar. Você se senta ali simplesmente contemplando. Logo, de repente, no olho de sua mente, você sente que está na cama e se sente em movimento. A coisa toda toma lugar em você, e você o sente à medida que está voltando. Foi isto que fiz. Tendo feito primeiro deliberadamente, pensei, agora não vou fazer deliberadamente, vou simplesmente experimentar. Me retirei do corpo, mas não direi a mim mesmo onde irei. Não vou à minha sala. Sobre a lei, parte 4. Não quero ir a Nova York agora porque não tenho planos para Nova York até o outono deste ano. Não quero ir a São Francisco agora, não até julho. Não quero ir a Barbados. Não tenho planos definitivos para isso. Então não colocarei a mim mesmo em algum ponto definido, simplesmente me retirarei no espaço. Me retirarei sem saber onde estou, e pensarei sobre o corpo na cama. E foi assim que eu fiz. À medida que me retirava, eu ficava completamente quieto, pensando sobre o corpo em meu quarto na cama. De repente me encontrei em um quarto. Este quarto estava selado. Não tinha porta nem janelas, não havia nem entrada e nem saída para este quarto. Mas eu estava dentro, em quarto lindo, cores lindas, e as pessoas muito amistosas, então voltei para a cama. Tentei outra vez sem saber para onde iria. Me retirei quando abri os olhos, estava em um quarto, e aqui havia uma multidão de homens dos mais raivosos, todos de aspecto oriental, e não tinham nenhuma boa intenção com este orador. Mas eu sabia como havia chegado a este quarto, e sabia que eu era completamente livre para abandoná-la à vontade. Eles não sabiam disso, eu me dei conta. Então, eu vim para o quarto e aqui estou pensando sobre a cama e o corpo, e então ficaram mais e mais raivosos, até quase se juntarem em um complô de violência real. Eu simplesmente me imaginei na cama, e voltei novamente para a cama. Então, eu entrei nesse interior através de uma superfície que não tinha aberturas, tal como o esperma entra em um óvulo, e não tinha abertura, nem antes e nem depois do esperma ter fecundado o óvulo. O ser que entrou neste quarto era o poder criativo de Deus, o esperma de Deus, e eu sou isso, sua imaginação é isso. Esse é o você imortal que não pode morrer. Eu sei agora, fazendo várias vezes à noite, que fertilizei alguns estados. Alguns eram prazerosos e alguns desagradáveis. Eu terei que colhê-los. Eu estava experimentando. Devo agora estar disposto a deixar que eles venham à existência. Porque é tudo que entra dessa maneira, sendo que existem infinitas possibilidades no mundo, infinitas. E quando eu, voluntariamente ou involuntariamente entro neles, os fertilizo. Logo cresce no meu mundo a colheita. Não poderia vir se não fosse porque em algum momento no tempo, tenha sido voluntariamente ou involuntariamente, eu que fertilizei. Esse poder criativo é o homem em sua própria maravilhosa imaginação humana. Portanto, esta noite pode tomar esta série.
Tal como disse Feynman, pensa na história completa do tempo e espaço do mundo, como algo completamente solto, e nós somente somos conscientes de porções dela que se vão incrementando sucessivamente. Eu tenho a capacidade de me encontrar voltando para onde nunca estive. Bom, fisicamente eu certamente não estive naqueles quartos, mas eu estive naqueles quartos e eles estavam selados. Como um óvulo selado, não havia abertura. Então, como o esperma que passa facilmente pela superfície de um óvulo, ainda que o exterior do óvulo não tenha nenhuma abertura, nem antes e nem depois da fertilização. Bom, estes são os óvulos, números infinitos de possibilidades no mundo, e o poder criativo de Deus, o qual é a imaginação humana, os penetra, e estes vêm à existência. Aqueles que os penetra para e testemunha a colheita, mas não a reconhece porque não se recorda ter estado jamais ali fisicamente. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte V. Não, você não vai lá fisicamente. Como dissemos, o pósitron começa a partir de onde não foi, e acelera até onde estava um instante atrás. Ao chegar ali, salta tão forte, que seu sentido de tempo é revertido, e logo volta onde não havia estado. Então eu fico aqui na minha plataforma, ou esta manhã em minha cama, e logo que assumo que estou em minha cama, sem nenhuma direção, e logo meu olho interno se abre, e eu me encontro em um quarto, e está cheio de gente. Minha presença dentro deste quarto é o que o coloca em animação, pois ele não tem poder próprio, está morto até que eu chegue ali. Então, estou em um quarto e todos estão vivos. Por quê? Eu sou a luz do mundo, eu o ilumino. Então, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando entro neste estado, tudo que estava ali se põe em animação. Você não reconhece que você é o poder animador, a potência de funcionamento, você o traz à vida. Agora, quando eu vi a multidão raivosa que está se movendo contra mim, decidi partir, simplesmente recordando onde estava o corpo. E então me imaginei na cama, e então abri meus olhos e estava de volta na cama. Então, por acaso eu não comecei de onde eu não havia estado fisicamente? E ao chegar lá, saltei tão fortemente que o sentido de tempo foi revertido. E então comecei a mover-me por uma série de eventos, os quais irão levar-me à colheita daquele estado. Esta é a imagem de como trazer as coisas para a existência. Esta noite confia em mim, eu tenho feito. Nós que nos sentamos aqui esta noite, quando ficamos em silêncio, não se sente na sala onde você está, retire-se dela. E coloque-se agora não de uma maneira nebulosa, mas sim deliberadamente e retire-se para outro estado. E enquanto está neste estado, seu olho interno pode estar aberto ou não. Você está neste outro estado, e está vendo exatamente o que você quer ver. Tudo está como deveria ser visto, e sinta a excitação disso, e logo volte a este lugar nesta sala. E você o fertilizou. Agora cada ovo tem o seu tempo assinalado, cada ovo neste mundo. Esta foi uma visão de você. Então, como nos foi dito nas Escrituras, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2 horas e 3 minutos. Se parece que está demorando para você, espera, porque cada ovo tem o seu tempo assinalado. E fertilizamos cada estado neste mundo da mesma maneira. Você é o poder operante, é o poder criativo de Deus, é o esperma de Deus. E você vai para dentro destes estados, e por um momento o ocupa, quando o ocupa, o fertilizou. E então, volte a este corpo. Agora, Blake faz esta declaração: o homem não tem um corpo distinto de sua alma. Aquilo que chamamos corpo é uma porção de alma percebida pelos 5 sentidos, as principais passagens da alma nesta era. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 6º. Então, nós impomos estas limitações sobre nós mesmos com um propósito, e o usaremos desta maneira: o recosto, o corpo, e retiro-me com o propósito de impregnação. Então que o coloco em uma cadeira, em uma cama, o coloco em qualquer lado e me retiro dele, e logo ocupo outro estado. E então, como disse Feynman, volto depressa para o começo onde nunca estive fisicamente, e logo sou atirado pelo golpe. Não sou desviado para ir mais longe, eu volto, e volto para onde tinha estado antes na minha imaginação. Foi-nos dito no capítulo 14 de João: na casa de meu pai há muitas habitações, infinitas habitações, se não for assim. Eu não te disse que prepararia um lugar para vocês? E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei outra vez e o levarei comigo para que onde estou, ali estejas. Também, versículos 2 e 3.
Eu estou falando a mim mesmo, então que sento esta coisa em uma cadeira, e o deixo recostado em uma cama, e vou e preparo um lugar para você, então me retiro deste corpo, e sinto a mim mesmo sendo que neste momento a razão nega, e meus sentidos negam, e havendo sentido, logo regresso, e então levo comigo onde estive na imaginação. Então eu vou e preparo um lugar para vocês, por onde eu estiver, vocês também estarão. E então levo comigo, o corpo, através de uma série de eventos, alguma ponte maravilhosa, para dentro do lugar onde estou na consciência. Aqui nesta conferência esta noite, há 2 cavaleiros. Um deles me contou algo há um tempo atrás, na quinta-feira, e o outro me escreveu. Tenho a carta dele em casa e tenho a memória das palavras daquele que acaba de me contar sua história. Disse, então, quando te escutei há 2 anos, eu não tinha nada, literalmente. Nada. Hoje eu tenho em meu nome 30 propriedades, na realidade são 50 mais 30 de maneira completa, 30 são minhas. Bom, eu sou dono de 50 propriedades, e eu não tinha nada quando te escutei pela primeira vez há 2 anos. Eu acreditei em você e apliquei. O outro cavaleiro em sua carta me disse, há um problema familiar que só pude ver o resultado no tribunal, não consegui resolver fora. E o tribunal nos disse que estavam com o calendário muito apertado e por outras muitas razões não poderia ser levado a juízo para ser resolvido até o final do ano. E era um problema urgente. Eu sou parte desta família e queria que se resolvesse imediatamente. Então eu neguei os fatos de um calendário apertado e neguei as palavras do meu advogado. Eu neguei as palavras do tribunal e simplesmente permaneci fiel à suposição de que estava resolvido agora. E na semana passada recebi notícias do tribunal e do meu advogado, que entrará em processo no mês que está entrando, no mês de março. Eu sei que está completamente resolvido da maneira que eu quero. Embora só possa ser resolvido no tribunal, queriam que eu esperasse até o fim do ano, e é tão urgente. Então agora eu tenho a evidência tangível de que o resultado será no mês de março. Então eu digo a todos que façam da mesma maneira. A sua própria imaginação maravilhosa humana não é um estado, é sua própria existência. A alma do homem, a alma imortal, é sua própria imaginação humana. Você não pode ir para a morte eterna naquele corpo que não pode morrer. Como poderia? Você é para sempre. Está passando por todas estas coisas. Eu e você, não intente se converter em uma pessoa santa. Este não é nosso propósito. Como Paulo disse, e eu incluo Pedro, quando ele fez a declaração no capítulo 14 do livro de Atos, disse ele, somos homens, falando dos 2 agora, homens de paixão como outros. Não pretendo ser mais santo do que os outros, nós somos apenas como você, versículo 15. Você não tem que ser um santo como o que o homem chama de um homem santo, para praticar a lei de Deus, porque a santidade não é um passaporte para o céu, acredite em mim. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 7º. Tudo o que você precisa fazer é acreditar em sua própria imaginação humana maravilhosa. Ela é Deus, este é o ser do qual se fala nas Escrituras como Deus. E o poder criativo de Deus que se fala nas Escrituras, conhecido como Jesus Cristo, é sua própria imaginação humana maravilhosa quando está em ação. Só Deus age e é de seres existentes ou homens. Deixemos Ele que está sozinho, que está entre nós em nossa própria imaginação maravilhosa, e a Ele deixemos a decisão de casamento do céu e do inferno. E Jerusalém e 204 placa 55. Esta noite, quando forem para suas casas, se não conseguirem fazer aqui, quando forem para suas casas, façam. Apenas retirem-se do corpo. Você pode fazer isso facilmente. E deixe-me dizer, não há excitação comparável a este descobrimento da alma do homem, porque te retiras e te senta em outro lugar, pensando sobre o corpo como deixaste. Quando voltar, você sentirá o retorno completamente. Você realmente sente algo que nunca sentiu, ainda que você esteja totalmente ancorado ao corpo. Você o sente e percebe a realidade de algo que não pode ser detectado pelo olho mortal. Não precisa ir a muitos quilômetros de distância. Eu só pratico isso na cidade de Nova York. Sentado na minha cadeira na sala de estar, eu me coloco no telefone, na qual não podia ver deste ângulo quando estava olhando da sala. Ainda que estivesse no telefone simplesmente falando, de repente assumia que estava de volta no corpo. E esta sensação de retorno. Descobri através deste ato, este sentimento em mim que é o poder do sentido. Porque imaginar é este maravilhoso poder sensitivo no homem, é a alma do homem. A imaginação é simplesmente esta realidade peculiar, realmente, que não conhecerá até que você prove isso. Hoje à noite, alguém aqui pode provar para sua própria satisfação que tem uma alma. Você é uma alma.
Meu dentista ontem disse que tinha acabado de chegar de uma convenção e durante a conversa sobre novas técnicas de odontologia, um pequeno grupo estava preocupado com a imortalidade. Um menino especial lhe disse: Jim, você acredita na sobrevivência? Ele disse que sim. Aí ele perguntou: Você sabe? Ele disse: Não, eu acho. Bem, você conhece alguém que saiba? Ele disse: Eu acho que sim, eu conheço um homem. Eu vou vê-lo hoje na minha cadeira. Ele me diz que sabe por experiência, não só de sobrevivência, mas da ressurreição. Mas escute a todos estes doutores, são todos dentistas. Mas isso não importa, os doutores também podem encontrar esta alma da qual eu falo no cérebro, enquanto estão operando. Eles não podem fazer nada com o corpo para encontrá-la. Ainda assim, sem ser um doutor, você pode encontrá-la esta noite ao simplesmente sentar-se em seu quarto de um lado, a uns poucos metros. Coloque-se em uma cadeira e sinta que está em outra cadeira e simplesmente espere, espere e não se mova, apenas espere neste estado. E quando você sentir naturalmente, está apenas sentado em outra cadeira, em seguida, se recorde de onde estava. Quando se recordar, de repente você volta e sentirá o que não pode sentir quando está ancorado ao corpo. Agora, assim como você se desapegou de si mesmo para mover-se, pode se desapegar de si mesmo para mover-se para qualquer estado no mundo. Existem infinitos estados, não há limites para os estados, chamados habitações ou moradas nas Escrituras. Estas moradas são apenas estados. Nos primeiros dias do nosso estado, tivemos grandes mosteiros, e os viajantes cansados poderiam ficar lá por uma noite, ou até por dias para descansar, em seu caminho do norte para o sul, e ali permaneciam. Bom, muito, em uma imagem muito maior, estes estados são onde descansamos, enquanto estamos uma coisa somente. Estamos tratando de encontrar o verdadeiro e único Deus. Então vamos de estado em estado em nossa busca para encontrar o único e verdadeiro Deus. E pode encontrá-lo se fizer o que te digo que faça esta noite. Não apenas o encontrará, mas o encontrará como poder e pode entrar dentro de qualquer estado e fertilizá-lo. Ao entrar em algum estado que você ocupa, você o fertiliza. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 8º. Eu sei, aqui nesta noite, eu tenho que colher o que eu fiz esta manhã, só, porque eu experimentei. Estou totalmente disposto à colheita. Os colherei, a todos eles. Mas foi tão divertido tomar algum ponto definido e apenas me retirar e permanecer retirado do corpo. Quando me retirei, permaneci assim, e de repente me encontrei dentro de uma casa trancada e... Me refiro à trancada, ou seja, estava selada. Não havia porta, nem janela, nenhuma abertura em absoluto, tudo estava selado. Mas eu sabia como havia entrado. Entrei pelo poder de Jesus Cristo, minha própria imaginação humana maravilhosa, e, portanto, eu podia sair da mesma forma que havia entrado. E quando a multidão raivosa começou a mover-se contra mim, porque eu os havia animado, eles são parte daquele estado. Eles pertencem àquele estado, eles são sempre parte deste estado. Então, eu involuntariamente caí dentro dela, ao não estabelecer para mim um objetivo deliberadamente. Então, eu o fertilizei. Ele virá e eu devo estar completamente disposto a recebê-lo, sabendo que posso escapar de qualquer coisa neste mundo, se eu me lembrar de quem eu sou. Então eu digo para todos aqui, tomem a estas passagens e ponham-as todas juntas. O cientista que encontrou uma pequena partícula, ele não sabe que está observando a própria mente, e esta pequena coisa começa de onde não estava, e se acelera até onde estava há um momento atrás. Quando chega lá, em vez de ser desviada para continuar por seu curso, salta tão forte que volta para trás, e se move de volta para onde não havia estado. Então você se move de volta, onde realmente havia estado na consciência em sua imaginação. Você não esteve ali fisicamente, mas você volta e toma teu corpo, fisicamente e o leva através de pontes de incidentes, uma série de eventos que te levam onde realmente estava em consciência. Então você pode ir para o capítulo 14 de João e ver como os 3 primeiros versos estão relacionados com a descoberta de Feynman. Eu vou preparar um lugar para você, e quando eu for, voltarei e vos receberei para mim. Mesmo que onde eu estou na consciência estejais vós também na carne. Então você se move através de uma série de eventos, e você vai para colher o que plantou, porque você fertilizou este estado. Então você pode ver a visão de Blake, onde o mundo inteiro, a eternidade é, e todas as coisas na eternidade, independente dos nossos atos individuais de criação. Eles são, esses estados já são. Eu não criei estes orientais, eles estavam todos naquele estado. Eu me retirei do meu corpo, que é apenas uma parte da minha alma percebido pelos meus sentidos, e me encontrei em um estado
Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 9. Eu sou a luz do mundo, e eu sou a vida, e eu sou o caminho até estes estados, eu sou a verdade destes estados. Então, quando me move a um estado, estes se animam. Minha presença dentro de qualquer estado é vida, eu os fertilizo. Assim que no decorrer de um dia, quando não conhece esta lei, quantos estados fertilizamos, eu e você, no nosso sono acordado? Como crianças sentindo tristeza por nós mesmos. Nossa mãe simplesmente nos castiga, porque fizemos algo que não devíamos ter feito, e ao não conhecer esta lei, vamos mentalmente para o quintal e comemos vermes. Então, quando vamos para o mundo, colhemos os vermes porque esquecemos que estar nesses estados os fertilizarão, porque a nossa imaginação é o poder criativo do universo. Jesus Cristo é o poder criativo de Deus, como nos foi dito nas Escrituras. 1 Cor 1, 24. Pode começar esta noite e fazendo deliberadamente. Deixe-me te dizer, comece esta noite. Apenas sinta a realidade na alma. Você não será parte de um grupo de dentistas que não tem nenhum conhecimento da alma, porque você a sentirá, e então você saberá. Realmente conhecerá a existência de uma alma. Então, em vez de perguntar, o que me acontecerá? Sobrevivemos realmente? Existe algum futuro depois da morte? Não terá que perguntar isso, e não te importará se hoje você vai pro caixão ou não, porque saberá que desde onde se saiba, não importa realmente. Você é imortal, e preparou o seu caminho para que seu poder criativo vá até ele, e esse caminho que preparou é revelado para nós pelas Escrituras na forma da vida de Jesus Cristo, seu nascimento, o descobrimento da paternidade de Deus, a sua maravilhosa história da serpente. E descobrirá que tudo isto está em 3 níveis diferentes. Esta noite eu estive dando o nível médio. Vocês leem esta história em um nível primário, o qual é chamado a primeira coberta da arca. É literalmente verdade, como uma história que você vai ler novamente. Essa é a primeira plataforma. A segunda é o que estamos falando, o movimento psicológico para fertilizar estes estados. E a história mais alta, a que é a história espiritual, é idêntica à primeira, só que é pessoal, é muito pessoal. Tudo o que foi dito ali e o que pensa do outro você experimentará. Então, quando ele atirou o cajado no piso e ele se converteu em uma feroz serpente, você se dará conta do que atirar o cajado ao chão significa, que você era aquilo mesmo. Tua espinha dorsal é este cajado atirado ao piso, e você se converteu nesta serpente feroz, e então você vai para cima. Tudo que está escrito nas Escrituras no 3º nível é um nível pessoal, e você vai experimentar a coisa toda pessoalmente. Em um nível mais baixo, você a lê como uma história, algo que aconteceu há milhares de anos. Então é como você lê. E em segundo nível, o qual falamos esta noite, você pode fazer para fertilizar estados e mudar o mundo todo, para estar de acordo com o desejo do seu coração. Logo vem o 3º nível, que nível? Quando a história completa se desenvolve dentro de você, pessoalmente, e é toda a tua história. O menino, a ressurreição, o túmulo, tudo isto que se fala do outro, é tudo sobre você, e você experimentará tudo que há nela. A bomba que se fala sobre o outro não é sobre o outro, não é nada sobre o outro. A luminosidade dos céus quando os céus se abrem completamente e em seguida, a voz soando em louvor e sua excitação, e seu prazer com seu filho. E ele foi para a criança na forma de uma pomba, tudo é você. Todas as coisas que falam do outro, que viveu há milhares de anos, você vai experimentar o que? Este é o 3º nível. Então logo você esperará para a extração deste, que se cristalizou com um propósito. Você assumiu este limite de contração, chamado este corpo. E quando você o tira, você se converte em quem você realmente é. E então você regressa. Mas regressa infinitamente mais grandioso por causa da experiência neste mundo. Então, quando Blake fez esta declaração, mencionando o capítulo 14 do livro de Feitos, ele agregou uma linha. De fato, ele mudou um pouco quando disse, nós somos homens, tal como vocês são homens, nem mais santo que qualquer outro homem deste mundo. E, sabendo que ele tinha feito para descobrir isso, ele disse, traga-me todos os incêndios, deixe-me passar por todos os fornos de aflição, eu vou aceitar. Então eu o fertilizado, só para provar um estado horrível. Bem, eu não posso negar que eu fiz, ele é meu filho, então eu o trago. E me movo em direção a um estado de guerra, na minha própria estupidez, ok, eu o trago. Eu não posso negar meus filhos neste plano. Eu ouvi todos os tipos de coisas e então estupidamente eu passo por eles, involuntariamente, e eu os fertilizo. Agora eles têm que vir. Tudo deve vir a este mundo para provar o poder da minha criatividade. Se eu sei, eu deixo que venham, então rapidamente os corto.
Porque o que você plantou não precisa colher para sempre, você pode cortá-las, mas não faça até que elas cresçam. Ele disse: não tente arrancar pequenas ervas daninhas. Deixe que cresçam com o trigo, porque você não plantou somente isso, você também plantou coisas maravilhosas neste mundo, então deixe que cresçam juntas. Quando estiverem totalmente amadurecidos, você pode apenas separá-los. Tradução: M. Galo. Sobre a lei, parte X. Esta noite, de uma maneira muito simples para aqueles que estão aqui pela primeira vez, deixe-me que lhes mostre como operamos realmente a este princípio muito, muito simples. Em vez de sairmos do corpo sem saber para qualquer estado, você sai deliberadamente para um estado pré-determinado, um estado que você realmente quer manifestar neste mundo. Você quer ter êxito? Com quem quer compartilhar? Com alguns amigos em uma pequena cena festiva, ou com um almoço, ou com um chá ou em uma festa com coquetéis. Em qualquer tipo de festa onde falariam sobre seu êxito e verdadeiramente falariam no sentido que eles estão realmente felizes a seu respeito? Bem, agora sabem exatamente onde ir, enquanto ainda estão sentados, ancorados ao corpo, e depois deixem o corpo relaxar, e veja aquela área no olho de sua mente, onde seus amigos estão presentes, e todos estão falando sobre o seu sucesso. E tudo parece ser natural, você está aceitando a lisonja, você está aceitando. Parabéns, se parece muito, muito natural, com todos os tons de realidade sensorial. Em seguida, retorne para o corpo, e segue o conceito de Feynman. Começa de onde não foi, e acelere para onde estava há pouco. Quando chegar lá, é jogado tão forte que você volta e seu sentido de tempo também volta, e agora volta para onde não havia estado. Vê? Começa com o tempo onde ainda não havia manifestado o estado, e volta fisicamente para um instante atrás, e logo é jogado e volta para trás. Agora você se move através de uma ponte de acontecimentos que o levam até o cumprimento daquele estado de consciência onde você esteve, onde todos os amigos estão reunidos, para te felicitar por sua sorte. É assim que funciona. Você pode pegar Feynman, o capítulo 14 de João, a minha experiência desta manhã, e o meu amigo Blake, e colocar tudo junto, e verá que todos estão falando a mesma coisa. Só gostaria de dizer para todos, para fazer deliberadamente e não sem saber, para que assim fertilizem apenas áreas amorosas, pois esta manhã eu fiz. Apenas por diversão, porque eu realmente não me importo. Se eu sei que estou trazendo todas estas coisas para o mundo, não me importo realmente, eu não julgo ninguém realmente, porque ele não é o estado. Ele simplesmente o fertilizou em algum momento do tempo e, portanto, me perdoo porque eu fiz sem saber, ou então eu fico aqui na minha plataforma, ou esta manhã em minha cama. E logo que assumo que estou em minha cama, sem nenhuma direção, e logo meu olho interno se abre, e eu me encontro em um quarto, e está cheio de gente. Minha presença dentro deste quarto é o que o coloca em animação, pois ele não tem poder próprio, está morto até que eu chegue ali. Então, estou em um quarto e todos estão vivos. Por quê? Eu sou a luz do mundo, eu o ilumino. Então, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando entro neste estado, tudo que estava ali se põe em animação. Você não reconhece que você é o poder animador, a potência de funcionamento, você o traz à vida. Agora, quando eu vi a multidão raivosa que está se movendo contra mim, decidi partir, simplesmente recordando onde estava o corpo. E então me imaginei na cama, e então abri meus olhos e estava de volta na cama. Então, por acaso eu não comecei de onde eu não havia estado fisicamente? E ao chegar lá, saltei tão fortemente que o sentido de tempo foi revertido, e então comecei a mover-me por uma série de eventos, os quais irão levar-me à colheita daquele estado. Esta é a imagem de como trazer as coisas para a existência. Esta noite confia em mim, eu tenho feito. Nós que nos sentamos aqui esta noite, quando ficamos em silêncio, não se sente na sala onde você está, retire-se dela. E coloque-se agora não de uma maneira nebulosa, mas sim deliberadamente e retire-se para outro estado. E enquanto está neste estado, seu olho interno pode estar aberto ou não, você está neste outro estado, e está vendo exatamente o que você quer ver. Tudo está como deveria ser visto, e sinta a excitação disso, e logo volte a este lugar nesta sala. E você o fertilizou. Agora cada ovo tem o seu tempo assinalado, cada ovo neste mundo. Esta foi uma visão de você. Então, como nos foi dito nas Escrituras, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Abacuque 2 horas e 3 minutos. Se parece que está demorando para você, espera, porque cada ovo tem o seu tempo assinalado.
e fertilizamos cada estado neste mundo da mesma maneira. Você é o poder operante, é o poder criativo de Deus, é o esperma de Deus. E você vai para dentro destes estados, e por um momento o ocupa, quando o ocupa, o fertilizou. E então, volte a este corpo. Agora, Blake faz esta declaração: o homem não tem um corpo distinto de sua alma. Aquilo que chamamos corpo é uma porção de alma percebida pelos 5 sentidos, as principais passagens da alma nesta era. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 6º. Então, nós impomos estas limitações sobre nós mesmos com um propósito. E o usaremos desta maneira: o recosto, o corpo, e retiro-me com o propósito de impregnação. Então que o coloco em uma cadeira, em uma cama, o coloco em qualquer lado e me retiro dele, e logo ocupo outro estado. E então, como disse Feynman, volto depressa para o começo onde nunca estive fisicamente, e logo sou atirado pelo golpe. Não sou desviado para ir mais longe, eu volto, e volto para onde tinha estado antes na minha imaginação. Foi-nos dito no capítulo 14 de João: na casa de meu pai há muitas habitações, infinitas habitações, se não for assim. Eu não te disse que prepararia um lugar para vocês? E quando eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei outra vez e o levarei comigo para que onde estou, ali estejas. Também, versículos 2 e 3. Eu estou falando a mim mesmo, então que sento esta coisa em uma cadeira, e o deixo recostado em uma cama, e vou e preparo um lugar para você, então me retiro deste corpo, e sinto a mim mesmo sendo que neste momento a razão nega, e meus sentidos negam, e havendo sentido, logo regresso, e então levo comigo onde estive na imaginação. Então eu vou e preparo um lugar para vocês, por onde eu estiver, vocês também estarão. E então levo comigo, o corpo, através de uma série de eventos, alguma ponte maravilhosa, para dentro do lugar onde estou na consciência. Aqui nesta conferência esta noite, há 2 cavaleiros. Um deles me contou algo há um tempo atrás, na quinta-feira, e o outro me escreveu. Tenho a carta dele em casa, e tenho a memória das palavras daquele que acaba de me contar sua história. Disse, então, quando te escutei há 2 anos, eu não tinha nada, literalmente. Nada. Hoje eu tenho em meu nome 30 propriedades, na realidade são 50 mais 30 de maneira completa, 30 são minhas. Bom, eu sou dono de 50 propriedades, e eu não tinha nada quando te escutei pela primeira vez há 2 anos. Eu acreditei em você e apliquei. O outro cavaleiro em sua carta me disse: há um problema familiar que só pude ver o resultado no tribunal, não consegui resolver fora. E o tribunal nos disse que estavam com o calendário muito apertado e por outras muitas razões não poderia ser levado a juízo para ser resolvido até o final do ano. E era um problema urgente. Eu sou parte desta família e queria que se resolvesse imediatamente. Então eu neguei os fatos de um calendário apertado e neguei as palavras do meu advogado. Eu neguei as palavras do tribunal e simplesmente permaneci fiel à suposição de que estava resolvido agora. E na semana passada recebi notícias do tribunal e do meu advogado, que entrará em processo no mês que está entrando, no mês de março. Eu sei que está completamente resolvido da maneira que eu quero. Embora só possa ser resolvido no tribunal, queriam que eu esperasse até o fim do ano, e é tão urgente. Então agora eu tenho a evidência tangível de que o resultado será no mês de março. Então eu digo a todos que façam da mesma maneira. A sua própria imaginação maravilhosa humana não é um estado, é sua própria existência. A alma do homem, a alma imortal, é sua própria imaginação humana. Você não pode ir para a morte eterna naquele corpo que não pode morrer. Como poderia? Você é para sempre. Está passando por todas estas coisas. Eu e você, não intente se converter em uma pessoa santa. Este não é nosso propósito. Como Paulo disse, e eu incluo Pedro, quando ele fez a declaração no capítulo 14 do livro de Atos, disse ele: somos homens, falando dos 2 agora, homens de paixão como outros. Não pretendo ser mais santo do que os outros, nós somos apenas como você. Versículo 15. Você não tem que ser um santo como o que o homem chama de um homem santo, para praticar a lei de Deus, porque a santidade não é um passaporte para o céu, acredite em mim. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 7º. Tudo o que você precisa fazer é acreditar em sua própria imaginação humana maravilhosa. Ela é Deus. Este é o ser do qual se fala nas Escrituras como Deus. E o poder criativo de Deus que se fala nas Escrituras, conhecido como Jesus Cristo, é sua própria imaginação humana maravilhosa quando está em ação. Só Deus age e é de seres existentes ou homens.
Deixemos ele que está sozinho, que está entre nós em nossa própria imaginação maravilhosa, e a ele deixemos a decisão de casamento do céu e do inferno, e Jerusalém e 204 placa 55. Esta noite, quando forem para suas casas, se não conseguirem fazer aqui, quando forem para suas casas, façam. Apenas retirem-se do corpo. Você pode fazer isso facilmente. E deixe-me dizer, não há excitação comparável a este descobrimento da alma do homem, porque te retiras e te senta em outro lugar, pensando sobre o corpo como deixaste. Quando voltar, você sentirá o retorno completamente. Você realmente sente algo que nunca sentiu, ainda que você esteja totalmente ancorado ao corpo. Você o sente e percebe a realidade de algo que não pode ser detectado pelo olho mortal. Não precisa ir a muitos quilômetros de distância. Eu só pratico isso na cidade de Nova York. Sentado na minha cadeira na sala de estar, eu me coloco no telefone, na qual não podia ver deste ângulo quando estava olhando da sala. Ainda que estivesse no telefone simplesmente falando, de repente assumia que estava de volta no corpo. E esta sensação de retorno. Descobri através deste ato, este sentimento em mim que é o poder do sentido. Porque imaginar é este maravilhoso poder sensitivo no homem, é a alma do homem. A imaginação é simplesmente esta realidade peculiar, realmente, que não conhecerá até que você prove isso. Hoje à noite, alguém aqui pode provar para sua própria satisfação que tem uma alma. Você é uma alma. Meu dentista ontem disse que tinha acabado de chegar de uma convenção, e durante a conversa sobre novas técnicas de odontologia, um pequeno grupo estava preocupado com a imortalidade. Um menino especial lhe disse: Jim, você acredita na sobrevivência? Ele disse que sim. Aí ele perguntou: você sabe? Ele disse: não, eu acho. Bem, você conhece alguém que saiba? Ele disse: eu acho que sim, eu conheço um homem. Eu vou vê-lo hoje na minha cadeira. Ele me diz que sabe por experiência, não só de sobrevivência, mas da ressurreição. Mas escute a todos estes doutores, são todos dentistas. Mas isso não importa, os doutores também podem encontrar esta alma da qual eu falo no cérebro, enquanto estão operando. Eles não podem fazer nada com o corpo para encontrá-la. Ainda assim, sem ser um doutor, você pode encontrá-la esta noite ao simplesmente sentar-se em seu quarto de um lado, a uns poucos metros. Coloque-se em uma cadeira e sinta que está em outra cadeira e simplesmente espere, espere e não se mova, apenas espere neste estado. E quando você sentir naturalmente, está apenas sentado em outra cadeira, em seguida, se recorde de onde estava. Quando se recordar, de repente você volta e sentirá o que não pode sentir quando está ancorado ao corpo. Agora, assim como você se desapegou de si mesmo para mover-se, pode se desapegar de si mesmo para mover-se para qualquer estado no mundo. Existem infinitos estados, não há limites para os estados, chamados habitações ou moradas nas escrituras. Estas moradas são apenas estados. Nos primeiros dias do nosso estado, tivemos grandes mosteiros, e os viajantes cansados poderiam ficar lá por uma noite, ou até por dias para descansar, em seu caminho do norte para o sul, e ali permaneciam. Bom, muito, em uma imagem muito maior, estes estados são onde descansamos, enquanto estamos uma coisa somente. Estamos tratando de encontrar o verdadeiro e único Deus. Então vamos de estado em estado em nossa busca para encontrar o único e verdadeiro Deus. E pode encontrá-lo se fizer o que te digo que faça esta noite. Não apenas o encontrará, mas o encontrará como poder, e pode entrar dentro de qualquer estado e fertilizá-lo. Ao entrar em algum estado que você ocupa, você o fertiliza. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 8º. Eu sei, aqui nesta noite, eu tenho que colher o que eu fiz esta manhã, só. Porque eu experimentei. Estou totalmente disposto à colheita. Os colherei, a todos eles. Mas foi tão divertido tomar algum ponto definido e apenas me retirar e permanecer retirado do corpo. Quando me retirei, permaneci assim, e de repente me encontrei dentro de uma casa trancada e... Me refiro à trancada, ou seja, estava selada. Não havia porta, nem janela, nenhuma abertura em absoluto, tudo estava selado. Mas eu sabia como havia entrado. Entrei pelo poder de Jesus Cristo, minha própria imaginação humana maravilhosa, e, portanto, eu podia sair da mesma forma que havia entrado. E quando a multidão raivosa começou a mover-se contra mim, porque eu os havia animado, eles são parte daquele estado. Eles pertencem àquele estado, eles são sempre parte deste estado. Então, eu involuntariamente caí dentro dela, ao não estabelecer para mim um objetivo deliberadamente. Então, eu o fertilizei. Ele virá e eu devo estar completamente disposto a recebê-lo.
sabendo que posso escapar de qualquer coisa neste mundo, se eu me lembrar de quem eu sou. Então eu digo para todos aqui, tomem a estas passagens e ponham-as todas juntas. O cientista que encontrou uma pequena partícula, ele não sabe que está observando a própria mente, e esta pequena coisa começa de onde não estava, e se acelera até onde estava há um momento atrás. Quando chega lá, em vez de ser desviada para continuar por seu curso, salta tão forte que volta para trás, e se move de volta para onde não havia estado. Então você se move de volta, onde realmente havia estado na consciência em sua imaginação. Você não esteve ali fisicamente, mas você volta e toma teu corpo, fisicamente, e o leva através de pontes de incidentes, uma série de eventos que te levam onde realmente estava em consciência. Então você pode ir para o capítulo 14 de João, e ver como os 3 primeiros versos estão relacionados com a descoberta de Feynman. Eu vou preparar um lugar para você, e quando eu for, voltarei e vos receberei para mim. Mesmo que onde eu estou na consciência estejais vós também na carne. Então você se move através de uma série de eventos, e você vai para colher o que plantou, porque você fertilizou este estado. Então você pode ver a visão de Blake, onde o mundo inteiro, a eternidade e todas as coisas na eternidade, independente dos nossos atos individuais de criação. Esses estados já são. Eu não criei estes orientais, eles estavam todos naquele estado. Eu me retirei do meu corpo, que é apenas uma parte da minha alma percebido pelos meus sentidos, e me encontrei em um estado. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte 9. Eu sou a luz do mundo, e eu sou a vida, e eu sou o caminho até estes estados, eu sou a verdade destes estados. Então, quando me move a um estado, estes se animam. Minha presença dentro de qualquer estado é vida, eu os fertilizo. Assim que no decorrer de um dia, quando não conhece esta lei, quantos estados fertilizamos, eu e você, no nosso sono acordado? Como crianças sentindo tristeza por nós mesmos. Nossa mãe simplesmente nos castiga, porque fizemos algo que não devíamos ter feito, e ao não conhecer esta lei, vamos mentalmente para o quintal e comemos vermes. Então, quando vamos para o mundo, colhemos os vermes porque esquecemos que estar nesses estados os fertilizarão, porque a nossa imaginação é o poder criativo do universo. Jesus Cristo é o poder criativo de Deus, como nos foi dito nas Escrituras. 1 Cor 1, 24. Pode começar esta noite e fazendo deliberadamente. Deixe-me te dizer, comece esta noite. Apenas sinta a realidade na alma. Você não será parte de um grupo de dentistas que não tem nenhum conhecimento da alma, porque você a sentirá, e então você saberá. Realmente conhecerá a existência de uma alma. Então, em vez de perguntar, o que me acontecerá? Sobrevivemos realmente? Existe algum futuro depois da morte? Não terá que perguntar isso, e não te importará se hoje você vai pro caixão ou não, porque saberá que desde onde se saiba, não importa realmente. Você é imortal, e preparou o seu caminho para que seu poder criativo vá até ele, e esse caminho que preparou é revelado para nós pelas Escrituras na forma da vida de Jesus Cristo, seu nascimento, o descobrimento da paternidade de Deus, a sua maravilhosa história da serpente. E descobrirá que tudo isto está em 3 níveis diferentes. Esta noite eu estive dando o nível médio. Vocês leem esta história em um nível primário, o qual é chamado a primeira coberta da arca. É literalmente verdade, como uma história que você vai ler novamente. Essa é a primeira plataforma. A segunda é o que estamos falando, o movimento psicológico para fertilizar estes estados. E a história mais alta, a que é a história espiritual, é idêntica à primeira, só que é pessoal, é muito pessoal. Tudo o que foi dito ali e o que pensa do outro você experimentará. Então, quando ele atirou o cajado no piso e ele se converteu em uma feroz serpente, você se dará conta do que atirar o cajado ao chão significa, que você era aquilo mesmo. Tua espinha dorsal é este cajado atirado ao piso, e você se converteu nesta serpente feroz, e então você vai para cima. Tudo que está escrito nas Escrituras no 3º nível é um nível pessoal, e você vai experimentar a coisa toda pessoalmente. Em um nível mais baixo, você a lê como uma história, algo que aconteceu há milhares de anos. Então é como você lê. E em 2º nível, o qual falamos esta noite, você pode fazer para fertilizar estados e mudar o mundo todo, para estar de acordo com o desejo do seu coração. Logo vem o 3º nível, que nível? Quando a história completa se desenvolve dentro de você, pessoalmente, e é toda a tua história. O menino, a ressurreição, o túmulo, tudo isto que se fala do outro, é tudo sobre você, e você experimentará tudo que há nela.
A pomba que se fala sobre o outro não é sobre o outro, não é nada sobre o outro. A luminosidade dos céus quando os céus se abrem completamente e em seguida, a voz soando em louvor e sua excitação, e seu prazer com seu filho. E ele foi para a criança na forma de uma pomba, tudo é você. Todas as coisas que falam do outro, que viveu há milhares de anos, você vai experimentar o que? Este é o terceiro nível. Então logo você esperará para a extração deste, que se cristalizou com um propósito. Você assumiu este limite de contração, chamado este corpo. E quando você o tira, você se converte em quem você realmente é. E então você regressa. Mas regressa infinitamente mais grandioso por causa da experiência neste mundo. Então, quando Blake fez esta declaração, mencionando o capítulo 14 do livro de Feitos, ele agregou uma linha. De fato, ele mudou um pouco quando disse: nós somos homens, tal como vocês são homens, nem mais santo que qualquer outro homem deste mundo. E, sabendo o que ele tinha feito para descobrir isso, ele disse: traga-me todos os incêndios, deixe-me passar por todos os fornos de aflição, eu vou aceitar. Então eu o fertilizado, só para provar um estado horrível. Bem, eu não posso negar que eu fiz, ele é meu filho, então eu o trago. E me movo em direção a um estado de guerra, na minha própria estupidez, ok, eu o trago. Eu não posso negar meus filhos neste plano. Eu ouvi todos os tipos de coisas e então estupidamente eu passo por eles, involuntariamente, e eu os fertilizo. Agora eles têm que vir. Tudo deve vir a este mundo para provar o poder da minha criatividade. Se eu sei, eu deixo que venham, então rapidamente os corto. Porque o que você plantou não precisa colher para sempre, você pode cortar. Mas não faça até que elas cresçam. Ele disse: não tente arrancar pequenas ervas daninhas. Deixe que cresçam com o trigo, porque você não plantou somente isso, você também plantou coisas maravilhosas neste mundo, então deixe que cresçam juntas. Quando estiverem totalmente amadurecidos, você pode apenas separá-los. Tradução: M. Galo. Sobre a lei, parte X. Esta noite, de uma maneira muito simples para aqueles que estão aqui pela primeira vez, deixe-me que lhes mostre como operamos realmente a este princípio muito, muito simples. Em vez de sairmos do corpo sem saber para qualquer estado, você sai deliberadamente para um estado pré-determinado, um estado que você realmente quer manifestar neste mundo. Você quer ter êxito? Com quem quer compartilhar? Com alguns amigos em uma pequena cena festiva, ou com um almoço, ou com um chá ou em uma festa com coquetéis. Em qualquer tipo de festa onde falariam sobre seu êxito e verdadeiramente falariam no sentido que eles estão realmente felizes a seu respeito? Bem, agora sabem exatamente onde ir, enquanto ainda estão sentados, ancorados ao corpo, e depois deixem o corpo relaxar, e veja aquela área no olho de sua mente, onde seus amigos estão presentes, e todos estão falando sobre o seu sucesso. E tudo parece ser natural, você está aceitando a lisonja, você está aceitando. Parabéns, se parece muito, muito natural, com todos os tons de realidade sensorial. Em seguida, retorne para o corpo e segue o conceito de Feynman. Começa de onde não foi e acelere para onde estava há pouco. Quando chegar lá, é jogado tão forte que você volta e seu sentido de tempo também volta. E agora volta para onde não havia estado. Vê? Começa com o tempo onde ainda não havia manifestado o estado e volta fisicamente para um instante atrás, e logo é jogado e volta para trás. Agora você se move através de uma ponte de acontecimentos que o levam até o cumprimento daquele estado de consciência onde você esteve, onde todos os amigos estão reunidos, para te felicitar por sua sorte. É assim que funciona. Você pode pegar Feynman, o capítulo 14 de João, a minha experiência desta manhã, e o meu amigo Blake, e colocar tudo junto, e verá que todos estão falando a mesma coisa. Só gostaria de dizer para todos, para fazer deliberadamente e não sem saber, para que assim fertilizem apenas áreas amorosas. Pois esta manhã eu fiz. Apenas por diversão, porque eu realmente não me importo. Se eu sei que estou trazendo todas estas coisas para o mundo, não me importo realmente, eu não julgo ninguém realmente, porque ele não é o estado. Ele simplesmente o fertilizou em algum momento do tempo e, portanto, me perdoou porque eu fiz sem saber, ou então eu não o teria trazido ao mundo. Assim, você pode perdoar a todos neste mundo, porque o que ele está colhendo é porque ele teve de colher seu próprio campo fertilizado e não sabia o que estava fazendo. Blake disse: eu sempre distingo entre o estado de um homem e o homem, e ele identifica o homem com a imaginação. E eu digo: o homem é toda imaginação, e Deus é o homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. É isso é mesmo Deus.
Portanto, você pode perdoar um homem por seu estado, porque ele certamente o plantou e o fertilizou. Sempre esteve ali, mas não fertilizado se a alma entrou neste estado. E a alma e a imaginação humana são um. Tradução, M. Galo. Sobre a lei, parte final. Então podemos começar esta noite, apesar do que está vivendo em nosso mundo, e duplicar o êxito dos cavalheiros com os quais conversei esta noite. Eventualmente haverá um êxito de 100%. Não estou dizendo que não vão colher as coisas desagradáveis que já fertilizou no passado, mas logo você deve tomar consciência que as fez e esquecê-las. Não se culpe, não sinta pena de si mesmo, porque foi o fato de sentir pena de si mesmo no passado que fez com que fertilizasse aquele estado. Todos sabemos que de pequenos fomos criticados, e pensamos somente nas críticas, sentimos muita dó de nós mesmos, e queremos machucar aqueles que mais nos amam, por causa da nossa pena de nós mesmos. Neste ato de sentir pena de si mesmo, você o estava fertilizando. Você não sabia, porque certamente não estávamos de posse de nós, estávamos completamente alheios, por acaso não é assim que fazemos? Mas se entre todas as coisas, você pode descobrir a realidade da alma, aquilo que não pode morrer. Então, quando Blake disse, quando pude sentir pela primeira vez o homem imortal que não pode morrer, e que excitação, que alegria é descobrir que aquele ser dos seres não pode morrer, realmente não importa. Você não quer deixar teus amigos, você tem obrigações na vida, tem esposa e esposo e filhos, todos os tipos de coisas deste mundo, e sente que sua presença é necessária. Você sabe de tudo isso, mas mesmo assim está destinado a ir a qualquer momento no tempo, porque sabe que já plantou o suficiente, ou pelo menos deveria saber isso, e o abandonará, o corpo. Embora eles percam a sua presença física, você não terá aquele medo de ir. Não haverá medo de ir para nada. Você vai a qualquer momento no tempo, quando você conhece a realidade da alma do homem, porque ela não pode morrer também. Você sabe de tudo isso, assim que o jogo não será para sempre. O jogo é apenas por pouco tempo, e todos devem fazer sua partida deste mundo, todos devem, então eu realmente não me importo. Tente esta noite sentir e descobrir a realidade da alma do homem, e sabemos que Deus é o esperma, o poder criativo de Deus, e cada estado que vem é fertilizado, e esses estados amadurecem no mundo. Agora vamos ao silêncio. Neville Goddard, sobre a lei. Tradução, M. Galo.